Então tá, eu vou repetir, porque essa aula vai para o YouTube depois, tudo bem? Bom, a gente vai falar então sobre o reino Plantae, que é o reino das plantas, e na biologia, a grande área que estuda isso é a botânica. Então, botânica estuda as plantas e as plantas fazem parte do reino Plantae. Nos próximos slides eu trouxe algumas obras de arte, algumas pinturas, e eu quero que vocês olhem para elas por alguns segundos, assim, eu vou passar, e anotem no chat para mim a primeira coisa que vocês separaram nessa pintura, nessa obra de arte, tá? Então vamos lá. Vou para a próxima. Próxima. Bom, vou voltar na primeira então. Essa aqui é uma obra desse pintor, do período colonial. Essa obra se chama Batuque, e aqui a gente vê como se fosse um batuque, né, que é a roda de samba, e esses daqui são escravos. E a proposta de mostrar essas imagens para vocês era justamente para saber o que é que vocês reconhecem primeiro ao bater o olho. Pelo que eu acompanhei, vocês disseram aqui plantas, plantas diferentes, para as três imagens, né? Porque nessa daqui, da Tarsila do Amaral, uma artista brasileira, esse aqui é um artista alemão, se eu não me engano, que veio para o Brasil na época colonial para retratar qual era a realidade daqui. E a Tarsila do Amaral é brasileira, que chama Povoação, então tem várias casas, plantas, um rio, pessoas. E essa daqui é do Monet, um pintor muito famoso. E tem um lago com plantas também, com um tipo específico de plantas, essas daqui. E tem mais esse monte. Qual era a proposta disso, né? É porque muitas vezes a gente se depara com situações assim que a gente não repara nas plantas. E uma vez fizeram essa mesma dinâmica comigo e poucas pessoas falaram das plantas. Nesse quadro, por exemplo, falariam a ponte, ou aqui falariam as crianças, ou aqui falariam pessoas dançando. Entende? É nesse sentido, e parece que nosso cotidiano está cheio disso. Por exemplo, vocês saindo de casa, indo até a escola. Vocês reparam nas plantas do caminho? É mais fácil a gente reparar, sei lá, em alguma casa que é mais diferente, ou no trânsito, ou em, sei lá, alguma loja que tem uma fachada diferente. Agora, as plantas, parece que elas não existem de fato porque na cidade, nos bairros, tem uma redução muito grande delas, né? Mas as que existem a gente quase não repara. E o nome que a gente dá para isso, aqui, né, é o que vocês viram, mas o nome que a gente dá para isso é cegueira botânica. Lembrando que botânica é a área que estuda as plantas, então é cegueira das plantas. A gente anda por aí e não presta atenção na árvore, não presta atenção na grama. E ao mesmo tempo que a gente não reconhece as plantas no nosso caminho, a gente também deixa de reconhecer um pouco da importância delas para a nossa vida, para toda a vida do planeta, de todos os organismos do ecossistema. Então, vamos pensar uma outra situação aqui, né? A gente tem abelhas, que são animais polinizadores. O que é isso? São animais que vão em flor para pegar pólen, que é um pozinho que as plantas produzem, e esses pozinhos é muito nutritivo, serve de alimento para as abelhas, também para pássaros, inclusive o humano também, vez ou outra, come grão de pólen, e esses animais são muito importantes, então, para fazer esse transporte, né, de pólen de uma flor para outra. E quando isso acontece, é quando a flor é fecundada, e aí a gente tem o desenvolvimento de fruto. E os frutos são muito importantes tanto para esses animais, por exemplo, pássaros que vão lá e se alimentam da fruta, quanto para macacos, por exemplo, ou qualquer outra. Só que eu coloquei esses, mas qualquer outro animal que come fruto, inclusive a gente.
E quando esses animais comem, por exemplo, o macaco, dentro do fruto tem uma semente. O que que o macaco faz? Ele joga essa semente no chão. Quando essa semente cai no chão, ela vai germinar, né, e vai dar origem a uma nova planta. E assim, todos esses animais fazem esse papel importante de diversidade, né, de fazer uma diversidade de plantas, porque tem essa troca de pólen entre uma flor dessa árvore com uma flor dessa outra, e também eles fazem esse papel de dispersor, né, para manter o nascimento dessas árvores não tão próxima uma das outras. E aí eu pergunto para vocês, tem uma vaquinha aqui, né, porque a vaca se alimenta dessa grama, e aí eu pergunto para vocês, o que que acontece se a gente tira um polinizador? Se a gente tira essa abelhinha, ou se a gente tira todos eles? O que que acontece com relação às plantas? Vocês têm alguma ideia? Pode falar no chat que eu tô vendo, ou abrir o microfone. Bom, acho que não, né? Mas a gente descobre aqui junto. Quando a gente tira um polinizador só, ou todos eles, a gente tem um efeito em cascata. O que que isso quer dizer? É tipo o efeito dominó, sabe? Quando você derruba uma peça e vai derrubando todas as outras. Pois é. Então, quando a gente tira um polinizador e ele deixa de fazer essa função de transporte de pólen de uma árvore para outra, ou tira esses animais que comem e dispersam as sementes, a gente tem redução no número de árvores e a gente tem uma árvore também sem frutos, né? Porque os pássaros são importantes para essa troca de pólen, também dá para acontecer pelo vento, pela água, mas em algumas árvores, principalmente essas altas, e dependendo do tipo de flor, eles são muito importantes. Se eles não existem, acaba não existindo também. E aí você tem uma redução enorme da diversidade de tudo, né? De plantas, de animais, e consequentemente, a gente tem uma intensificação das temperaturas, da seca. Por quê? Porque, se vocês lembrarem da aula do Felipe, as plantas fazem fotossíntese, né? E nesse processo de fazer fotossíntese, que é a troca gasosa com a atmosfera, pegando gás carbônico, liberando oxigênio, ela também perde água, a água que ela puxa do solo. Então, as árvores e todas as plantas, de forma geral, elas são muito importantes também para lançar água para a atmosfera. Então, quando elas lançam água para a atmosfera, formam um vapor de água que depois eles vão se condensar e vão cair de volta para a superfície em forma de chuva, né? É o ciclo da água. Então, se a gente pensa na floresta amazônica, que é enorme, ela está lançando um monte de água para a atmosfera, forma um rio que a gente chama de rio voador, né? E eu não sei se vocês lembram, mas na época que teve as queimadas na Amazônia, que o céu em São Paulo ficou escuro, então, é justamente esses rios voadores. As plantas jogaram água para cima, como o céu, por conta das queimadas lá no Amazonas, estavam cheio de fuligem, né, que é o que resta das árvores queimadas, essa fuligem veio vindo junto com esses rios voadores para cá, para o sudeste. Por quê? Porque a água que está na Amazônia vem em chuva para a gente. Então, por isso é muito importante manter a floresta em pé, para tanto ter esse recurso de alimentos, né, diversidade de todos os animais e de plantas, mas também para o ciclo da água, né? E se a gente não tem isso, o que, que acontece? A gente também não vai ter essa chuva, que é o que a gente está vendo, né? A gente está tendo períodos mais altos de, de secas, represas ficando com nível de água muito baixo e aumentos da temperatura. Aí eu pergunto, a vaquinha continua aqui, né? Porque a vaquinha se alimenta do quê? De grama. Mas se a gente sai desmatando tudo, se a gente tira, inclusive, a grama para plantar, por exemplo, soja, que é o que a gente faz no centro do país, o que essa vaquinha vai comer? Ela não tem mais, né? E como é que isso está relacionado com a gente, assim, como é que afeta diretamente? Porque a primeiro momento, essa vaca não tendo o que comer, ela vai ficar desnutrida, com fome e vai morrer. E é justamente por essa situação que também afeta a gente. Porque é isso, né? Eu fico chateada se a vaquinha morrer, mas tem gente que não se sensibiliza tanto assim, mais vai se sensibilizar quando isso afetar diretamente ele. Que é, por exemplo, quando acontecer a redução da carne, né? O preço das carnes aumentarem. Então, esse hambúrguer que as pessoas gostam de comer,
Se a gente perde o alimento vegetal, que é a grama da vaca, a gente vai ter uma redução da carne dela, porque ela não vai estar mais se alimentando, vai ter uma redução da população de vaca, né, do número de vaca que tem, porque elas não estão conseguindo se nutrir, e, consequentemente, a gente também não vai ter carne de vaca, de boi, enfim, para comer. Então, percebe que as plantas estão numa base essencial para muitos organismos, porque se a gente retira essas plantas, ocorre justamente esse efeito dominó. Assim como se a gente retira um polinizador, como eu estava conversando com vocês, também ocorre esse efeito dominó. Então, toda essa diversidade é muito importante para manter esses recursos que a gente tanto utiliza. Só que a gente está utilizando demais, e isso está sendo prejudicial não só para esses outros organismos, mas para a gente também. E com relação a isso, tentando de novo mostrar que as plantas são muito importantes, vem a pergunta, né? Você sabe o que você come e de onde vem? Se eu penso para vocês pensarem, por exemplo, no que vocês almoçaram hoje, o que que tinha no prato de vocês? Da onde vem? O que que é? Vocês sabem me dizer? Responde aí no chat. Então, isso de alimentação vegetariana ou vegana ser cara, pode ser. Tem coisas que de fato são caras, mas se eu disser para você que arroz, feijão, salada e algum refogado com alguns legumes, que provavelmente você já deve comer aí na sua casa, é uma coisa vegana, por exemplo. Ou você comer isso mais, sei lá, um ovo, é vegetariano, entendeu? Tem como não ser tão caro assim, mas eu entendo que tem alguns outros produtos que são mais caros. Enfim, tá tudo muito caro, né? Mas é efeito do momento que a gente está vivendo, está relacionado com questões políticas, né? Então, eu sei que o quilo da carne, por exemplo, está muito alta, que o arroz ficou R$ 40, né? Então, tudo isso está relacionado com todo o contexto social, político e econômico que a gente está vivendo, certo? Mas então, ó, vamos pensar, você comeu salgadinho, é esse salgadinho, por exemplo, torcida, fofura, ou é salgadinho esses com coxinha, bolinha de queijo? Torcida, tá. Então vocês não comeram comida de verdade, sim, comeram alguma coisa para beliscar, alguma coisa industrializada. Deixa eu pensar no que é que eu comi. Ah, eu comi abóbora, certo? Comi abóbora hoje, e abóbora é um tipo de planta. E aí eu pergunto para vocês, vocês conhecem a flor da abóbora? Talvez não, mas será que vocês conhecem, por exemplo, a flor do arroz? Porque arroz é uma planta. E a batata frita? A batata frita também é uma planta, ela também tem flor. Aqui a flor do alface, aqui a flor do tomate. Percebe que a flor do tomate tem essa carinha aqui? E a batata tem uma carinha bem parecida também? Pois é. Imagina que, por exemplo, você é o tomate e o filho do seu tio é a batata. O tomate e a batata é isso, são primos. Por isso que eles têm essa carinha parecida, mas ainda assim tem características específicas que fazem a batata ser a batata e o tomate ser o tomate. Aqui embaixo é uma inflorescência, isso é legal de falar com vocês. Quando a gente vê uma flor sozinha, a gente chama de flor. Quando a gente vê várias florzinhas juntas assim, a gente chama de inflorescência. E dentro da inflorescência tem várias flores. Essa daqui é a inflorescência da cebola, tá? Aquela cebola branca que a gente come. Aqui tá a cebola roxa, mas essa daqui é a inflorescência da cebola branca. Aqui é o arroz. O arroz é uma gramínea que é igual o mato que a gente vê, a grama que a gente vê em campo de futebol, essas coisas. Não literalmente igual, né? Eles são primos também.
Mas aqui, percebe, tem uns negócios bem pequenininhos que são as flores do arroz. E aqui embaixo a gente tem a flor do feijão. E essa aqui é o fruto do feijão. Então, lembra que eu estava falando do polinizador, que vai lá, pega o grão de pólen de uma flor e passa para outra? Pois é. Aí, nesse caso aqui, já aconteceu isso. Ocorreu a fecundação e aí está sendo formado o fruto. E dentro desse fruto tem as sementes, né? Que depois é aberto e é o que a gente come, que é o feijão. Então, eu não sei se vocês repararam, mas esse prato aqui, por exemplo, se a gente tira o pedaço de carne, ele é um prato vegano. E é o famoso PF, né? O que a gente come por aqui. E mesmo aqui, se a gente lembrar lá da historinha da vaca, por trás desse bife, desse pedaço de carne, também tem planta, porque a vaca precisou se alimentar para que esse pedaço de bife pudesse existir. Desculpa os barulhos, tá? Eu moro bem próximo de uma avenida. Então perceba o quanto de coisa tem no nosso prato, quantas plantas estão na nossa vida e a gente não vê isso. Não é só andando na rua, mas é no que a gente come também. A gente não sabe disso, desconhece tudo isso. Desconhece a importância das plantas. Enquanto elas continuarem não sendo importantes, enquanto a gente ter essa cegueira botânica, a gente vai continuar desmatando floresta, a gente vai continuar atacando fogo no Pantanal. E outra parte da cegueira botânica também, por exemplo, é que o Pantanal começou a pegar fogo e muito se falou da fauna, né, dos animais que estão morrendo desidratados, que estão com queimadura. Por quê? Porque isso comove mais, isso chama mais atenção e não merece menos atenção que outra coisa. É muito importante a gente ver isso e se chocar com isso. Mas, ao mesmo tempo, quase não se fala das plantas. Existem plantas no Pantanal que só existem ali. O mundo inteiro, mas só existe ali. E isso pegou fogo também. E a gente quase não falou das plantas. Entende? Esse é o ponto da cegueira botânica. Esse é o ponto que a gente não reconhece a importância das plantas. E esse ecossistema lá, esse bioma Pantanal, agora desmatado, vai mudar todo o clima da região e pode, com certeza, afetar climas ao redores. Eu não digo afetar mundialmente, talvez sim, né? Mas não tanto quanto a Amazônia afetaria, porque a Amazônia é uma coisa já comprovada que, se destruída a um ponto X, vai ser irreversível e muda o clima global. Assim. Então, tamanha a importância das plantas e a gente não percebe. Isso tem que mudar um pouco desde o início, assim, começando pelo nosso prato, o que é que a gente come. Tudo bem? Dúvidas? Eu sou suspeita, eu amo plantas, eu acho elas incríveis mesmo. Inclusive, eu trabalho com a Floresta Amazônica, estive lá por alguns meses e foi surreal, assim, e por isso que continuo trabalhando e vou trabalhar nos próximos anos ainda com isso, e defendo a importância, né? Então, para mim, é sempre um prazer muito grande tentar trabalhar para desconstruir um pouco essa cegueira e trazer um pouco mais desse olhar atento e cuidadoso para as plantas também. Bom, aqui eu trouxe mais alguns exemplos, por quê? Porque são bonitos e também porque tá na nossa comida. Então, aqui é o coração de bananeira, né, que a gente fala, o coração da bananeira, e essas daqui são as flores. Essas flores são polinizadas por polinizadores mais específicos, né? São umas abelhinhas pretas, pequenininhas, que adoram comer cabelo da gente, mas também adora polinizar essa planta, e também morcegos. Pois é, aqui é a flor do morango. Então, aquele sucão de morango que a gente toma depois de bater esse PF, que é a florzinha do morango. E tá vendo essa parte? É o que se desenvolve para formar o morango depois. Fica vermelhinho, gostoso. E aqui, outro tipo de polinizador, um grilo. Então, assim, existem diferentes tipos de polinizadores. Não é só pássaro, não é só abelha. E todos eles são importantes. E dependendo do tipo de flor, vai ser algum tipo de polinizador. Tem algumas flores que são bem específicas, por exemplo, a da bananeira, que é morcego e essa outra abelhinha. Outras aceitam todos os tipos de polinizadores. Esse daqui, provavelmente vocês já viram, né? Que a gente acha bem bonito e é muito comum ter na nossa cidade, porque é bonito e precisa ter alguma planta na cidade, então eles plantam ipê em todo lugar, né? O ipê é uma planta que a gente pode comer. Quer dizer, a gente pode comer as flores, né? O que a gente chama de punks. Vocês ouvirem punks por aí, são essas plantas não convencionais, mas que a gente pode comer. E se você perceber, essa plantinha, ela tem essa parte mais alongada, tá vendo aqui?
justamente porque ela é polinizada por algumas abelhinhas pequenas, mas também por beija-flores. Se você reparar, o beija-flor tem esse aparato bucal, né, essa parte da boca dele, que é bem alongada, que é justamente para conseguir entrar bem aqui dentro da flor e polinizar ela, pegar o pólen dela, né? Aqui embaixo, a gente aqui, não sei vocês, mas eu sou viciada no café. Aqui é o frutinho do café, não sei se vocês já viram, mas ele é assim quando está maduro e assim quando não está bom ainda. Quando ele está maduro, ele é colhido, tirada essa parte mais carnosa, pegada a semente, aí torra, depois moe para fazer o pó de café que a gente tem, né? E essa aqui é a flor do café. Olha que graça, que coisa linda. E é, essa daqui é a flor da cenoura. Eu nunca tinha visto, eu vi assim preparando a aula para vocês. Porque cenoura é uma coisa que a gente costuma comer bastante, né? Tem nas nossas refeições ao longo do dia. E é lindo. E essa daqui também é uma inflorescência, tá vendo? Porque são várias flores, todas juntas. E aí é uma inflorescência. E aqui, vocês também, não sei se vocês gostam das coisas verdes, né? Mas eu adoro brócolis. E o brócolis é esse. E quando a gente come o brócolis, a gente come o botão floral dele. O que que é o botão floral? É antes da flor abrir, antes da flor ficar desse jeito, né? Então, não sei se vocês já viram na geladeira da casa de vocês que o brócolis começou a ficar amarelo. Então, é porque ele já está passando um pouquinho do ponto e as flores já querem abrir. E é o que a gente está vendo aqui. Mas antes das flores abrir é quando a gente come. Tudo bem? Ah, que legal que você conhece, Rayane, a flor de morango. Eu também acho bem bonita. Bem bonita. Então, a gente viu bastante de flor e é uma coisa que chama bastante atenção nossa, né? Na rua, por exemplo, na grande maioria das vezes que a gente presta atenção nas plantas, é porque alguma flor chamou atenção, justamente porque elas têm cores, né? E além de cores, elas têm algumas disposições, assim, diferentes, ela tem essas estruturinhas aqui que a gente vai descobrir o que que é. Então, vamos falar da flor. A flor é uma novidade evolutiva de angiosperma. O que que é isso? O que que é esse palavrão? Novidade evolutiva quer dizer que é uma característica nova que apareceu nesse determinado grupo de planta. Então, todas as plantas que até o momento X existiam não tinham flor. A partir desse momento X, apareceu uma flor. E aí, todo grupo que apresenta flor tem a flor como uma novidade evolutiva. E esse grupo, então, foi chamado de angiospermas. Tudo bem? Na aula do Felipe, ele falou dos quatro grandes grupos, né? Que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Todos eles têm uma novidade evolutiva que caracteriza o grupo, tá? Eu resolvi focar na angiosperma hoje, porque é isso, né? Flor é mais interessante e é o que a gente mais tem contato. Então, o que é a flor? A flor, ela é uma folha modificada. Como assim, professora? Ai, é, você vê uma folha, da onde era para sair uma folha, aconteceu reações químicas internas envolvendo hormônios, assim como a gente tem hormônios, as plantas também têm hormônios. Então, internamente no corpo da planta, hormônios foram liberados e aonde era para sair uma folha, saiu um ramo que deu uma flor. Isso também está relacionado com características do ambiente. É por isso que não tem árvore que, não vou dizer que não tem, né? Mas é por isso que as plantas geralmente dão flores em um momento do ano, em uma época do ano, porque ela precisa de um estímulo do ambiente e também de um estímulo interno. Por exemplo, seria esses hormônios. Aí essa folha, nesse lugar que era para sair uma folha, sai uma flor, tudo bem? E aí essa flor possui sépalas, que a gente conhece, geralmente é verde, mas pode ter uma outra cor, e essa parte que fica mais externa, né? E possui sépalas, que é a colorida, é o que chama atenção nossa. Esses dois conjuntos servem para proteger a planta, para proteger a flor. Como assim proteger? Porque aqui no centro a gente tem as estruturas reprodutivas, que é esse aqui amarelinho, que a gente chama de androceu, que é a estrutura reprodutora masculina, e é aqui em cima que é produzido o grão de pólen, na antera. Tem esses nomes tudo aqui, mas vocês não precisam saber, tá? Não precisam decorar essas coisas. Só entender que uma flor, ela tem uma estrutura feminina e uma estrutura masculina. A estrutura masculina é que vai produzir o grão de pólen, que é esse pozinho que a gente vê nas plantas, tá? E ele é produzido aqui em cima, na antera.
E aí o conjunto de antera com filete é chamado de androceu, enfim. Mas só lembrar do grão de pólen aqui. E tudo isso aqui é a parte feminina, que a gente chama de gineceu. Na parte feminina, a gente tem o estigma, que é essa parte aqui em cima. Por que ele é importante? Eu estou falando dele. Porque é aqui que o grão de pólen vai cair. E quando o grão de pólen vai cair, quando o grão de pólen cai aqui, corre processos que libera células do grão de pólen, que vai descer tudo isso aqui e chegar aqui. Quando ele chega aqui, ele tem o óvulo é tudo isso aqui, e dentro do óvulo tem o ovário, e dentro do ovário tem o óvulo. As células do grão de pólen, que é da parte masculina, vão encontrar então a célula feminina. Quando eles se encontram é que acontece a fecundação. E quando acontece a fecundação, a gente tem esse ovário se desenvolvendo em fruto e aqui dentro surgindo uma semente, tá? E aí, justamente, para que tantas formas de flores? Para que tantas cores? É para atrair polinizador, porque as plantas podem usar o vento, pode usar a água, mas nem toda planta consegue fazer isso. Então, se tem um polinizador, um dispersor de semente, é melhor, tá bom? Então, aqui vamos relembrar de novo a parte masculina. Androceu, o nome desse conjunto todo, que envolve a antera e o filete, tá? E na antera é produzido o grão de pólen. A antera e o filete é chamado de estame. Então, o conjunto de estame, cada um desses daqui é um estame, e todos eles juntos formam o androceu. Mas, de novo, lembra do grão de pólen, que é essa estrutura masculina. A parte floral feminina, né? Aqui, gineceu, estigma, essa parte do topinho, grão de pólen vai ser depositado aqui, liberar as células que vão vir até o ovário. No ovário vão atingir o óvulo, que é a célula feminina, vai ocorrer a fecundação. Tudo bem? Quando ocorre a fecundação, vira o quê? Formação de semente e do fruto, certo? Então aqui eu trouxe um exemplo, essa parte chatinha fica aqui, vamos ver se ela some. Eu trouxe um exemplo de da maçã, da fruta maçã, né, que a gente come. E aqui, então, a gente tem o ovário, que a gente estava falando, né? Então, tá. Sépala, sépala aqui embaixo, pétala, aqui provavelmente teria estames, a parte lá do androceu, com grãos de pólen, e também teria um estigma. Aí, um gineceu com um estigma lá em cima, que vai receber esse grão de pólen, que vai liberar células, que vai chegar no ovário, atingir o óvulo, que vai formar então a semente. Essa aqui é a semente, e esse ovário todo aqui vai formar o fruto. Então, aqui desse outro lado, a gente já tem o fruto desenvolvido e a semente também desenvolvida. Repara que é a mesma carinha, né? Bem parecida. É assim mesmo, é um esquema de desenho, mas é assim que a gente vê. Se vocês cortarem uma maçã, vocês vão ver desse jeito. E se cortar uma flor de maçã, eu nunca tive essa sorte, nunca peguei uma flor de maçã, mas se cortar uma flor de maçã, vocês também veem desse jeito. Tem esses nomes aqui que também não precisam decorar, não, mas é que geralmente todo fruto possui essas três partes, né? Esse tal de endocarpo é como se fosse uma casquinha que fica em volta da semente. Esse tal de mesocarpo, meso é no meio. Geralmente é essa parte que a gente come, que os animais comem, né? E o epicarpo é a parte mais externa, que geralmente é a casca. Então, se a gente pensa, além da maçã, se a gente pensa na manga, a manga tem o caroço, que a gente chama de caroço de manga, né? Se a gente abre aquele caroço, lá dentro está a semente da manga. Aquele caroço que a gente fica chupando, ele é o endocarpo. O que a gente come da manga é o mesocarpo. E a casca, o epicarpo. Outro exemplo, se a gente pega o abacate. O abacate a gente cortou, tem aquele caroço ali também. Não sei se vocês já viram, mas às vezes você tira o caroço e fica uma pelinha ainda grudada no abacate. Aquela pelinha é o endocarpo. E aquele caroço que você tirou era a semente. E o que você come é o mesocarpo e a casca é o epicarpo. Deu para entender, né? Deu para sacar mais ou menos. Aí agora tem um desafio para vocês. Infelizmente, a gente não está podendo ter aulas presenciais, é uma pena, porque seria muito legal fazer essa aula com
com todas essas frutas, com todos esses alimentos, com todas essas flores, para que a gente pudesse ver essas estruturas pessoalmente, né? Mas aí, como eu também quis trabalhar essa coisa de vocês terem mais percepção das plantas no caminho, e como eu sei já que a Raíssa, por exemplo, que a Rayane gosta de ver as flores no caminho da escola, então no caminho aí de vocês, sei lá, indo no mercado, na padaria, encontrou uma florzinha, pega ela. Eu coloquei a do hibisco aqui, né, porque é muito comum, acho que todo mundo já viram, vocês devem ter visto, e é muito fácil de reconhecer as estruturas que a gente estava vendo em esquema nessa flor. Mas se vocês quiserem um desafio um pouco maior, vocês podem pegar qualquer outra que vocês vierem por caminho e se tiver dúvida, manda a fotinho para mim e a gente descobre junto. Mas, então aqui a gente tem a foto do hibisco e aqui, essa parte mais vistosa, as pétalas. Se a gente conseguisse ver embaixo, né, a gente ia ver as sépalas em verde. Tá vendo esse monte de pontinho amarelo? É justamente a parte masculina. É a parte que tem o grão de pólen. Então, aqui tem o filete, que é esses pedacinhos aqui, tá vendo? Aqui, fininhos. E aí, em cima do filete, a gente tem a antera, que produz o grão de pólen. Um desse aqui é o estame. Todos esses aqui juntos formam o androceu. Ah, mas tem esse negócio aqui no meio, ó, bem grandão. O que que é isso? O gineceu, que é a estrutura reprodutora feminina. Em cima do gineceu, a gente tem o quê? O estigma. O que acontece no estigma? Esse grão de pólen que é levado pelos polinizadores, ou pelo vento, ou pela água, nesse caso aqui é mais pelo vento ou por abelhas, insetos, enfim, ele vai ser depositado aqui, vai liberar as células, essas células vão vir aqui, descer tudo. Eu falo desse jeito, mas existe todo um processo de desenvolvimento. Só não entrei em detalhes porque eu não sei se era interessante para vocês, né? Eu acho muito legal, mas eu não quis também entrar em tantos detalhes assim. Mas aí, então, essas células vêm, chega até aqui embaixo vai encontrar o ovário com os óvulos. Aí vai acontecer a fecundação, acontece a fecundação, surge o quê? A semente e o fruto, tá bom? E depois essa semente vai ser dispersa, esse fruto vai ser consumido por alguém, ou não, porque nem todo fruto dá para comer, né? Então fica aí meu desafio para vocês pegarem uma plantinha e ir tirando. Vocês tiram mesmo, uma plantinha só não vai dar prejuízo para a natureza. Aí vocês vão tirando todas as pétalas, falando isso aqui é pétala. Ah, tira a sépala, isso aqui é a sépala. Ah, esse daqui é o androceu. Aí você pega, tira, tenta ver se tem grão de pólen, você vai sentir um pozinho mesmo na mão de vocês. Aí depois vai ficar só o gineceu. Aí você olha na pontinha do gineceu e fala, ah, esse aqui é o estigma, que deposita o grão de pólen. Aí, a parte do óvulo é um pouco mais difícil de ver, né? Porque é mais microscópica, às vezes você consegue ver com uma lupa, ou às vezes no macro mesmo, assim, no olho, mas ainda assim é difícil, porque não tem cor, né? A gente ilustra ali com cor, mas às vezes não tem muita cor. Mas enfim, fica aí meu desafio para vocês, brincarem um pouco. E aqui eu trouxe uma curiosidade, porque a gente gosta bastante de girassol, né? Acho que é uma das minhas plantas preferidas e é muito bonita. E essa página aqui, eu não sei quanto vocês usam o Instagram, mas essa página é muito legal. O nome já diz, né? O legal das plantas. Mas aí ela fala de várias curiosidades de várias plantas, de como elas funcionam em algumas questões. Por exemplo, fala de plantas carnívoras, do porquê que elas se alimentam de insetos, essas coisas todas. Também teve um dia que falou do girassol. E aí o girassol a gente acha que é uma flor, mas na verdade são muitas flores. São dezenas, milhares de flores. O que acontece, então? Vamos ver de pertinho como é que é. Essas coisas que a gente chama de pétala, né? Porque de fato é uma pétala. Na verdade, cada uma delas é de uma flor. E elas, não sei se vocês repararam já, né? Que o centro não tem isso, é só no contorno, aqui em volta. E essas flores são chamadas, então, de flores do raio. Tudo bem? E só elas desenvolvem essa pétala grandona. Todas as outras que estão aqui no centro são bem pequenininhas, tá vendo? Se vocês encontrarem um girassol ou uma margarida, porque que nem o tomate e a cebola, o girassol e a margarida são primos, assim, são parentes. Então, se vocês encontrarem uma margaridinha pequenininha, tentem ver isso também, porque elas têm essa flor do raio bem desenvolvida, com essa pétala,
e as de dentro são bem pequenininhas, que a gente chama do disco, né? Porque é redondo, então lembra um disco. Vamos dar um zoom para ver mais de perto. Aqui é a flor grandona, com uma pétala, e essa flor aqui, a gente chama de infértil. Ela não produz grão de pólen, ela não fecunda. Ela só tá ali para chamar a atenção dos polinizadores, para eles virem para onde? Para as flores do disco, que é as que vão produzir grão de pólen, as que vão ter estigma. E aí elas têm essas carinhas aqui. Então, de novo, aqui no ápice, né, tem o estigma, que é onde deposita o grão de pólen. Se a gente acompanha todo ele aqui, a gente chega no ovário, e dentro do ovário tem o óvulo, tudo bem? E aqui, essa parte amarela é a parte do androceu, que produz pólen. Então, o pólen é produzido, levado até o estigma, e aí ocorre a fecundação. Mas eu não sei, quando eu descobri que, na verdade, que eu achava que era uma flor, são milhares de flores, eu fiquei encantadíssima. E é tão pequenininha, tão delicada, então tem que ver bem de pertinho mesmo. Então, se vocês tiverem oportunidade, dissequem essa plantinha também, além da do hibisco. Esses outros nomes, vocês não precisam decorar, viu? É só para saber mesmo que o girassol, na verdade, é uma inflorescência, que nem a gente estava vendo da cenoura, por exemplo, que nem do brócolis, né, que tem um monte ali. Mas o girassol é uma inflorescência e não uma flor. É uma inflorescência porque tem muitas flores juntas. E aqui, para finalizar a nossa aula, para não tomar muito mais tempo de vocês, uma gracinha. Então, receba a semente da discórdia, plante o caos, colha a treta. Porque geralmente é isso que acontece. Então, por hora, eu não tenho mais nada para dizer, só agradecer. Fico aberta para perguntas ou mais curiosidades, se vocês tiverem alguma na mente e eu souber responder agora. Vou sair daqui para ver o chat com vocês. Se tiver comentários também da aula, se alguma coisa foi novidade, se não gostou muito, o que dá para melhorar. Obrigada, Raia. Que bom que eu pude trazer coisas, então, que vocês não conheciam e agora espero que vocês olhem com mais atenção para as plantinhas, porque elas são realmente, além de bonitas, elas também são muito incríveis, assim, tem vários mecanismos para sobreviver por aí, desde as mais pequenininhas às maiores. E tem muita coisa mais legal ainda para conhecer, que eu não queria tomar muito tempo, né, que da última vez, com os problemas da internet caindo, aconteceu que eu tomei bastante tempo de vocês, inclusive agradeço a presença, viu? Mas se vocês não estão com nenhuma dúvida, acho que podemos encerrar, tá bom? Eu que agradeço pela presença de vocês, a conversa, a troca, qualquer coisa, me procure, tá bom? Beijo, bom final de noite para vocês. Até mais. Até semana que vem.